Boa noite a todos. É sempre um grande prazer receber os nossos visitantes e não é nosso costume pedir para você ficar em pé, até porque eu acho que isso às vezes constrange. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja e eu acho que eu era o único visitante daquela igreja. E o pastor perguntou: quantos visitantes nós temos aqui? E eu fiquei sentado encolhido para ninguém me identificar como visitante. De repente ele disse: eu acho que aquele que está sentado lá no final é visitante. Eu pensei: é comigo que ele está falando. Aí eu levantei os olhos e disse: é você mesmo, fique em pé. Poxa, eu não queria isso. Eu estava envergonhado. Quem me conhece sabe que eu falo na frente, mas eu sou envergonhado. Aí eu levantei, aí ele disse: agora todo mundo vai virar para trás e vamos cantar para ele. Visitante, seja bem-vindo. Às vezes a gente não gosta, né? A gente prefere ficar escondido, mas se você é nosso visitante, seja bem-vindo. Se você trouxe convidados, também Deus abençoe você e saudar também aqueles que são de casa. Hoje nós vamos falar sobre 10 maneiras de você se desviar sem você perceber. E eu quero começar falando sobre projeção. O que é projeção? Projeção são imagens que nós desenvolvemos na nossa mente, que nos ajudam a visualizar algo futuro que nós queremos. Isso é projeção. A nossa vida, ela é feita de projeções. Quando eu falo para você que projeção é uma imagem desenvolvida por nossa mente, que nos ajuda a visualizar um futuro, eu posso dar para você um exemplo muito claro acerca disso. 2 exemplos, para você poder entender o que é projeção, o que é projeção. Eu lembro que eu tinha uma Brasília, já contei essa história para você, vou repetir. Eu tinha uma Brasília bastante velha, acabada, muito acabada. Mas foi o carro que Deus me abençoou, foi o carro que Deus me deu. Foi o carro que ele disse: esse aqui você tem condições de manter. Tem coisas que Deus não vai dar para você, que você vai pedir, que ele não vai dar porque você não tem condições de manter. Ele vai dar aquilo que você tem condições de carregar, de sustentar. Não adianta você querer casar com uma menina de Hollywood, se você só consegue sustentar uma menina lá da cidade de Deus. Entendeu? Então você tem que entender a sua realidade. Deus, ele age dessa maneira. É assim que Deus faz. Então, quando eu cheguei com Deus e pedi de Deus e disse: Deus, naquela época o carro da moda, o carro top dos tops, era a Blazer. Quem tinha uma Blazer estava feito. Então eu queria uma Blazer. E eu falei para Deus: Deus, eu quero uma Blazer. Estava naquela moda de tudo que a gente pediu, você vai receber, Deus vai atender. Então eu entrei nessa também. Se todo mundo está ganhando, vamos lá. E eu pedi de Deus uma Blazer. O que Deus fez? Deus disse: Moisés, você não tem condições de ter uma Blazer. E no lugar da Blazer, Deus acrescentou algumas letras e me deu uma Blazilha. Por quê? Porque na verdade o que eu tinha condições de ter naquele momento era uma Brasília. Eu não tinha condições de ter uma Blazer. Um retrovisor da Blazer custava R$ 600. R$ 600 era o preço da Brasília. Acredita? Era o preço que você comprava uma Brasília. E eu lembro que essa Brasília, ela nos tirou de muitas situações, nos levou para muitos lugares que nós não conseguiríamos chegar, mas também ela nos causou nos colocou em algumas situações vexatórias. Mas onde eu quero chegar? Eu vou adiantar um pouquinho a conversa, porque não interessa muito a Brasília, interessa muito eu falar sobre projeção. Um dia eu estava trabalhando e havia uma grade lá no lugar onde eu trabalhava. E a Verinha trabalhava comigo. Na hora da merenda, na hora do recreio, nós nos encontrávamos. Nesse dia eu encontrei com Verinha e Verinha me viu olhando para um carro lá embaixo. Era um Chevette. E eu estava pela grade olhando o Chevette. E a Verinha encostou, tinha que ser muito rápido, porque como nós éramos casados, nós não podíamos ficar conversando no horário de intervalo, coisa assim. E a Verinha chegou perto de mim, por trás, eu falei: Verinha, dá uma olhada, aquele ali vai ser o nosso carro. Sabe o que Verinha fez? Verinha fez exatamente o que Sara fez, quando Deus falou com Abraão e disse: olha, você vai ter um filho.
A Vera riu, a Vera disse, como que quer dizer sonhador? Eu fiquei olhando, aí eu fiquei me imaginando, eu me projetei para dentro daqueles Chevette, e me imaginei dirigindo aquele Chevette, porque Chevette era Chevette. Aí eu imaginei, eu digo, esse Chevette vai ser meu, Chevette vai ser meu. Imaginei a família toda dentro do Chevette, eu até imaginei bancos de couro no Chevette, e por sinal minhas filhas até hoje têm trauma com esse banco de couro que eu coloquei no Chevette, porque eu queria um banco que não molhasse, então como não tive condições de ter dinheiro para colocar um banco de couro para não molhar, eu coloquei plástico mesmo, e plástico que esquentava feito imagina, parecia um forno. E o que aconteceu? O Chevette estava lá embaixo, aí eu desci e fiquei rodeando o Chevette. Isso chega o proprietário. De duas uma, ou esse camarada quer roubar ou esse camarada quer comprar o carro. Aí ele perguntou, e aí, gostou do carro? Eu falei, gostei, muito bom, muito legal. E fiquei, ele disse, quer comprar? Eu falei, quero. Na verdade, eu quero trocar com o senhor. Eu falei, eu quero trocar. Falou, eu quero trocar. Aí disse, o que você me oferece? Eu falei, essa Brasília que está aí do seu lado, pau a pau pelo Chevette. Gente, a Brasília está acabada. O Chevette do camarada estava inteirinho. Ele falou, sabe que meu sonho foi sempre ter uma Brasília dessa, um projeto de reformar uma Brasília dessa? Tá aí, Chevette é seu. E trocou um Chevette por uma Brasília. Você disse, isso é doidice. Deus é maravilhoso. Quando nós viemos comprar esse local, a mesma coisa. Eu passava ali pela rua principal, e eu dizia para a Vera, Vera, a gente ainda vai comprar aquele lugar ali. E a Vera dizia, vou. Falei, nós vamos comprar. E hoje nós estamos num lugar que é da igreja. Foi comprado. Quando ninguém imaginava que nós teríamos valor para comprar esse local. Por quê? Eu imaginei a igreja, imaginei as pessoas cantando, imaginei tudo. Isso é projeção. Projeção, portanto, são imagens que nós desenvolvemos na nossa mente, que nos ajudam a visualizar um futuro. Um futuro que pode estar distante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos ou mais. Para que servem as projeções? As projeções, elas nos ajudam a tomar decisões no tempo presente, agora. A projeção serve para tomar decisão agora, nesse momento. Olhar para frente, enxergar lá na frente. Como é que você se enxerga lá na frente? Você precisa, às vezes, olhar para você e tentar se ver daqui a 10 anos. Tente se ver daqui a 10 anos. Olhe para você agora. Olhe para você agora. Se enxergue. Veja como é que você está. Você vai estar melhor ou pior daqui a 10 anos. Tem alguns que não querem nem se ver. Como é que você vai estar daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Daqui a 4 anos? Daqui a 5 anos? Como é que você enxerga a sua família? Onde você se vê? Em que lugar você se vê? Fazendo o quê? Tudo isso é projeção. Nós precisamos tentar nos lançar para o futuro, para nos vermos no futuro. Porque quando nós nos projetamos para o futuro, quando nós nos lançamos no futuro, é que nós decidimos no presente se nós queremos ou não dar o primeiro passo. Se esses meninos de hoje, eles conseguirem enxergar o que eles querem ser daqui a 5 anos, eles vão dar o primeiro passo na vida deles agora. Porque senão esses meninos nunca vão dar o primeiro passo na vida deles. Você sabe por que tem homem, tem jovem com 40 anos que ainda não saiu da casa da mamãe e do papai? Porque nunca se projetaram. Eles estão ainda dentro da casa da mãe deles, achando que são adolescentes ainda. Nunca se projetaram. Se eles conseguissem se projetar com 15 anos de idade e eles dissessem, daqui a 1 ano o que eu vou estar fazendo? Daqui a 2 anos o que eu vou estar fazendo? Deixa eu me projetar. E ele colocasse e dissesse, aqui vai ser a minha meta. Eu vou me lançar a partir daqui e eu vou conseguir aquilo ali. Eles conseguiriam. É por isso que eu entendo perfeitamente o apóstolo Paulo quando ele se projeta e ele diz assim, eu prossigo para o alvo, projeção. Para o prêmio da soberana vocação de Deus, o foco de Paulo estava além da nossa capacidade. O foco de Paulo não estava nem nessa vida. Paulo se projetava para onde? Para o céu. Ele já se via no céu. Nenhum de nós quer se ver no céu agora. Tem alguns aí que estão dizendo, não pastor, isso daí vira essa página aí.
Eu gostaria de estar no céu. Deus ainda não me chamou, Ele vai chamar alguns antes de mim. Agora, quando nós falamos de projeção, projeção tem a ver com desejo, tem a ver com sonho, tem a ver com vontade. Hoje à noite eu queria fazer um exercício com vocês. Eu gostaria que nós nos projetássemos para o futuro. Eu gostaria que você se visualizasse nos próximos anos da sua vida. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, daqui a 10 anos ou mais. Mas antes de começar esse exercício, eu gostaria que você fizesse 2 perguntas para você mesmo. Preste atenção nessas 2 perguntas. Em relação à sua vida espiritual, como você se vê nos próximos anos? Eu estou falando de vida espiritual. Como é que você se vê nos próximos anos? Onde é que você se vê nos próximos anos? Em relação à sua vida espiritual. Estou perguntando a sua vida espiritual. Segunda perguntinha que eu quero que você pense, antes de você fazer o exercício. O que você se vê fazendo para Deus nos próximos anos da sua vida? Você se enxerga fazendo o quê? O que você está fazendo? Eu quero que você vá lá no futuro e que você consiga se ver o que é que você vai estar fazendo daqui a 1, 2, 3, 4 anos, 10 anos para Deus. É possível fazer isso? Quantos anos você tem, Vinícius? 12? 12? Fez amanhã? Vai fazer amanhã? 13? Daqui a 5 anos você vai estar com 17 anos. Eu quero que você se veja daqui a 5 anos. Se você vai estar entrando na faculdade, ou se você vai estar paquerando as meninas. Olha a mãe aí desesperada. Na verdade, eu quero que você se veja o que você vai estar fazendo para Deus daqui a 5 anos. Tente se imaginar, tente se ver, tente se enxergar. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos nos lançar para o futuro agora, no exercício? Tente se ver daqui a 1, 2, 3, 4, 5, daqui a 10 anos. Como é que você vai se ver nos próximos anos? Onde você vai estar? O que você se vê fazendo nos próximos anos da sua vida? Ele vai tocar uma música, enquanto isso vai ajudar você a se lançar lá para o futuro, se projetar em direção ao futuro. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, para que você se projete melhor para o futuro. Você sabe que, como todo exercício, você vai precisar de esforço para tentar enxergar o futuro. Deixa eu fazer uma perguntinha enquanto você está tentando se projetar. Por que foi que Deus trouxe você aqui hoje? Qual a razão? Qual o motivo por que Deus trouxe você aqui hoje? Hoje eu quero afirmar para você que Deus trouxe você aqui porque Ele quer dar um choque de realidade em você. Deus quer mostrar para você que as nossas atitudes, as atitudes atuais, elas são capazes de revelar para nós onde nós estaremos nos próximos anos da nossa vida. O que você faz hoje pode dizer, pode determinar onde você vai estar nos próximos anos da sua vida. O que você vai estar fazendo nos próximos anos da sua vida. Como você está agindo hoje pode determinar onde você vai estar nos próximos anos da sua vida. Onde é que você vai estar nos próximos anos da sua vida? Com quem é que você vai estar nos próximos anos da sua vida? Em que estado físico você vai estar nos próximos anos da sua vida? Fisicamente, como é que você vai estar? Emocionalmente, como é que você vai estar? Espiritualmente, como é que você vai estar nos próximos anos da sua vida? Tente se ver, tente se enxergar espiritualmente. Agora deixa eu falar uma coisinha para você. Eu vou dizer para você como é que eu gostaria que você tivesse se visto na sua projeção. Eu gostaria na verdade, muito, de que todos que estão aqui, na projeção que você fez, você tivesse se visto muito feliz, muito alegre, ao invés de se ver como você talvez tem se visto nos últimos tempos. Alguns de vocês têm se visto amargurados, chateados, entristecidos, decepcionados, frustrados. E agora você olha lá para o futuro e você enxerga uma pessoa feliz. É assim que eu gostaria que você tivesse projetado e se visto. Eu gostaria que você tivesse se visto na sua projeção alegre, na sua casa, alegre, sorrindo, ao invés de viver com essa cara trancada, chateada, murmurando, reclamando,
se chateando, onde a casa parece um ambiente de amargura e não um ambiente de paz, de amor. Eu gostaria que você se projetasse e que você se visse louvando a Deus, exaltando o nome de Deus, cantando louvores para Deus, talvez aprendendo um instrumento e tocando um instrumento, participando do louvor da igreja. É assim que eu gostaria que você se projetasse e se visse. Eu gostaria que você se visse estudando a palavra de Deus, que você fechasse seus olhos e se imaginasse sentado estudando mais tempo do que você estuda atualmente a palavra de Deus, meditando mais tempo do que você medita, dedicado na palavra de Deus, coisa que talvez você não está fazendo agora. Eu gostaria que você se enxergasse servindo a Deus motivado, diferente de atualmente, que talvez você não tenha servido a Deus, você não tem movimentado uma pedra na obra de Deus, você não tem vindo colocar um prego na obra de Deus, e agora você está se enxergando, envolvido, servindo a Deus. Eu gostaria que você se visse em comunhão com seus irmãos, ao invés de se ver brigando, discutindo, chateado. Eu gostaria que jovens que não são casados se vissem nesse futuro casado já, casado com a pessoa que você ama, casado com alguém que vai melhorar espiritualmente a sua vida, com alguém que puxa você para o alto e não para baixo. Que você se visse com alguém, com um homem que quer ser o seu sacerdote, que quer ser o seu profeta, um homem que quer levar você para perto de Deus e não uma pessoa que quer distanciar você de Deus. Uma mulher que quer colocar você diante de Deus e não uma mulher que queira afastar você de Deus. Eu gostaria que os jovens se vissem com uma família, felizes com seus filhos, entrando em seus carros, abençoados, voltando felizes para suas casas. Eu gostaria que essa fosse a visão que você tivesse agora, que fosse a projeção que você estivesse tendo agora nesse momento. Agora levante sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todas essas imagens das quais eu falei para você, é possível acontecer na sua vida? É possível isso acontecer na sua vida? É possível? A minha resposta para você é: sim, com certeza é possível. Sim, com certeza é possível. Essa é a minha resposta. Sim, com certeza é possível. E depende de quem para ser possível? Depende de quem para ser possível? Depende somente de nós para ser possível. Depende de você para ser possível. Seu papai não vai poder fazer por você o que você pode fazer. Sua mamãe não vai poder fazer por você o que você pode fazer. É possível para cada um de nós. Porque quando Deus fala conosco, Ele fala conosco. Ele fala comigo. E quando Ele ordena para cada um de nós. É possível todas as nossas projeções se tornarem realidades. Deixa eu convidar você para ler um texto da palavra de Deus. E você vai ver como é possível. Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14. Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Todos já acharam? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quinto livro da lei. Livro escrito por Moisés. No encontro maravilhoso com Deus, onde Deus revelou para Moisés e Deus disse para Moisés: Moisés, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Deus começou conversando com o povo, ensinando o povo a se projetar para uma terra que ele dizia terra prometida. Deus fez o povo enxergar uma terra que nunca eles tinham visto. E Deus disse para eles: vocês vão chegar a essa terra, e nessa terra mana leite e mel. Ele não disse que todo o percurso até a conquista dessa terra seria fácil, ele não falou. Mas ele disse que o povo podia chegar nessa terra, e eles podiam enxergar essa terra. E Moisés vai escrever para o povo, e ele vai dizer: não somente é possível conquistar a terra prometida, é possível ter muito mais do que uma terra prometida. E agora ele vai mostrar como isso é possível. Vamos ler o texto. E ele começa o texto dizendo assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros de todos os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Cesta e amassadeira significa trabalho. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas pessoas, a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Depois de terminar toda essa leitura, eu faço uma pergunta: qual é a condição para que todas essas bênçãos caiam sobre nós? Qual é a condição? Gente, a resposta é simples. Sabe qual é a resposta? É simples. Obedecer. Vamos repetir? Obedecer. Ele não mandou fazer nenhuma pirueta. Ele não mandou fazer nada exorbitante. Ele só disse o quê? Obedecer. Obedecer. Obedeça. Simplesmente obedeça. E obedeça fielmente. É isso que ele diz. Se você obedecer fielmente, tudo isso vai acontecer na sua vida. É simples. Basta obedecer. Obedecer. Simplesmente obedeça. Agora eu quero chamar a sua atenção para a parte final do texto. Observe a parte final do texto. Como é que esse texto termina? Você já viu como é que esse texto termina? Olha como é que esse texto termina. Esse texto termina assim: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos repetir. Como é que ele termina? Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos, de qualquer uma das ordens, de qualquer um dos ensinos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Por que Moisés está dando esse alerta? Por que Moisés está dando esse alerta? Eu vou dizer para você por que Moisés está dando esse alerta. Moisés está dando esse alerta porque às vezes nós nos desviamos e nem percebemos. Sabia disso? Você está desviado e você nem percebeu que você está desviado. E o pior de tudo é que às vezes nós não admitimos que nós estamos desviados. Quando você sai do Antigo Testamento e você vai para o Novo Testamento, lá para o final do Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, você vê que Deus ele ordenou que João, o apóstolo João, ele mostrasse a uma igreja chamada Igreja de Éfeso, igreja em Éfeso. Deus pediu para João mostrar para essa igreja que essa igreja estava desviada e nem percebia que estava desviada. Deus não mandou João falar para um membro dessa igreja. Deus mandou João falar para toda a igreja e dizer para toda a igreja: vocês estão desviados e vocês nem perceberam que vocês estão desviados.
Eu gostaria que você lesse esse texto. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 4. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu vou sintetizar para você, eu vou resumir para você. O que é que João fala para essa igreja? Como era essa igreja? Nem parecia que essa igreja estava desviada. Se você olhar o que essa igreja fazia, você vai dizer que essa igreja era uma excelente igreja. Talvez a igreja ideal para você se congregar. Quando você lê esse texto, olha o que essa igreja fazia. A igreja de Éfeso servia. Era uma igreja que estava disposta a servir, vivia servindo. Isso mexe comigo, isso me preocupou. A IBCL serve. Nós servimos. A igreja em Éfeso servia. A igreja em Éfeso, a Bíblia diz que fazia boas obras. Ele diz, eu conheço as tuas boas obras. Ele está dizendo, eu sei que vocês são pessoas que gostam de ajudar umas às outras. Eu sei que vocês gostam de ajudar as pessoas. A igreja em Éfeso tinha até um ministério de assistência social. A Bíblia mostra que a igreja em Éfeso era uma igreja comprometida. Era uma igreja determinada, era uma igreja responsável. Inclusive, ele diz assim, eu conheço a tua perseverança. A igreja em Éfeso era uma igreja rígida, era uma igreja cheia de teologia, era uma igreja que conhecia a Bíblia. Inclusive, quando Deus fala com João, Deus diz que essa igreja não aceitava falsas doutrinas, inclusive expulsou falsos profetas. Era uma igreja que conhecia, era rígida. A igreja em Éfeso, o texto mostra que até perseguida ela foi. E que sendo perseguida, ela suportou perseguições. Esse texto mostra que a igreja em Éfeso sofreu perseguições, suportou tudo por causa do nome de Cristo. E mesmo assim essa igreja não desmotivou. Mas olha o que me chama a atenção, gente. Olha o que me chama a atenção nesse texto. É que mesmo praticando tudo isso, Deus deu o seguinte recado para a igreja em Éfeso. Ele disse assim lá no finalzinho, olha. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você pode servir, você pode fazer boas obras, você pode até conhecer muito de Bíblia. Ele diz, mas você abandonou o seu primeiro amor. É isso que eu tenho contra você. Isso aqui, meus irmãos, é mais ou menos como o seguinte exemplo. Você pode ser um homem provedor, você pode limpar a sua casa, você pode cuidar da sua mulher, você pode levar a sua mulher para fazer compras, você pode pagar para ela fazer o cabelo, você pode pagar os melhores centros estéticos para ela, você pode dar um cartão de crédito para ela gastar o ano todo, você pode conviver com ela debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas fazendo tudo isso não indica que você a ama. Você pode não amar essa mulher, acredita? Você pode fazer tudo isso por uma mulher e simplesmente conviver por conviver com ela e não amar. Porque dar as coisas, fazer as coisas, não significa amor. Comunicação significa amor, intimidade significa amor, encontro significa amor, paixão significa amor, tratar bem significa amor. Ele disse, foram essas coisas que vocês esqueceram. Vocês estão fazendo um monte de coisa para mim, mas tem intimidade comigo? Vocês não têm. Vocês abandonaram a comunicação. Se comunicar comigo, Deus, vocês não se comunicam. Orar como vocês oravam antes, vocês não oram. Vocês perderam por mim o interesse que vocês tinham. Vocês perderam a paixão que vocês tinham por mim. Deus está dando um grande alerta nessa igreja, para essa igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso servia, fazia boas obras, tinha até ministério de assistência social, era comprometida, era responsável, era uma igreja perseverante. A igreja em Éfeso era uma igreja rígida, ela não aceitava falsa doutrina. A igreja em Éfeso suportou até perseguições, sofreu por causa de Cristo. A igreja em Éfeso não se desmotivou. Mas qual era o problema da igreja em Éfeso? Você sabe qual era o problema da igreja em Éfeso? A igreja de Éfeso estava desviada dentro da própria igreja. A igreja em Éfeso não estava desviada lá fora. A igreja de Éfeso estava desviada dentro da própria igreja, fazendo as coisas para Deus, mas estava desviada. Tinha gente no louvor, cantando no louvor, mas que estava desviada. Não tinha intimidade com Deus, não se relacionava com Deus, não orava mais, não meditava mais, perdeu a paixão por Deus, perdeu o encanto por Deus.
Tinha gente talvez trabalhando nas salinhas, contando as histórias, fazendo a sua obrigação, mas que tinha perdido o amor por Deus. Tinha gente trabalhando para fazer o templo crescer, para poder aumentar, mas na verdade aquilo ali era só trabalho. Perdeu o amor. A igreja em Éfeso estava desviada dentro da própria igreja. Muitas pessoas do nosso século são iguais aos membros da igreja de Éfeso. Estão desviados dentro da própria igreja. Estão vindo para a igreja, mas estão desviados. A igreja de Éfeso, meus irmãos, fez muito pelas pessoas. Mas a igreja de Éfeso esqueceu que a pessoa mais importante é Cristo Jesus. A igreja em Éfeso conhecia muito da palavra, mas a igreja em Éfeso, ou a igreja de Éfeso, não desenvolveu intimidade com Jesus Cristo. Nós podemos conhecer todos os livros da Bíblia, saber todas as histórias e não ter intimidade com Deus. A igreja em Éfeso esqueceu que quando nós amamos Cristo, nós fazemos tudo por Ele, sem esquecer dele. Quando nós amamos verdadeiramente Cristo, nós amamos Cristo, fazemos tudo por Ele, sem esquecer dele. Tudo que você está fazendo. Se você está lavando um banheiro, você está lavando um banheiro, não é porque é o seu ministério, não é porque é a sua obrigação. Você está lavando aquele banheiro por Cristo, para Cristo, porque você ama Cristo. Você está louvando a Deus aqui, porque não é que você queira fazer um louvor bonito para agradar as pessoas. Você está fazendo para Cristo, por Cristo, porque você ama Cristo. Deus ensinou uma grande lição para a igreja em Éfeso. Para Deus, desviado não é aquela pessoa que deixou de congregar, não. Às vezes nós achamos que desviado é a pessoa que deixou de vir à igreja. Para Deus, deixar de congregar é apenas um dos resultados de quem se desvia dos caminhos do Senhor. Quando você se desvia dos caminhos do Senhor, você não tem vontade mais de vir à igreja. Você perdeu a paixão de vir à igreja. Para Deus, desviado é aquele que abandonou o primeiro amor. Isso é desviado para Deus. E aí, nós perguntamos, quais são os sinais que são capazes de identificar que nós estamos abandonando o nosso primeiro amor? Que nós estamos nos desviando sem perceber. Porque muitos de nós estamos nos desviando sem perceber. E quando dermos por conta, nós não estamos mais aqui. Nós já desviamos totalmente. Mas nós temos pessoas que estão desviadas dentro da igreja. E eu vou lhe dar alguns sinais que indicam que você está desviado sem perceber. E talvez dentro da igreja. Número 1, você começa a negligenciar a palavra. Com certeza você teve uma fase na sua vida, todo mundo que já teve paixão, já viveu essa fase. Quando você teve a maior paixão da sua vida, você queria toda hora estar falando com a menina, ligando para a menina, passando em frente da casa da menina, escrevendo bilhete para a menina, mandando bilhete para a menina. Quando a coisa foi esfriando, você não sabe mais nem se tem menina. Depois que você casou com a menina, você chega e nem repara mais na menina. Sabe por quê? Porque você perdeu o encanto. Assim é na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que nós começamos a nos desviar quando nós começamos a perder o encanto, a vontade de sempre estar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, melhorando o nosso entendimento da palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, dizendo como eu posso ser transformado por essa palavra que eu estou lendo, comendo essa palavra, devorando essa palavra. Mas quando você começa a negligenciar, um dia você medita, o outro você não medita mais. Antes você escrevia um caderno, enchia o seu caderno praticamente com uma meditação. Hoje mal você ouve. Hoje mal você lê. Significa que você está negligenciando a palavra. E isso é um sinal capaz de identificar que você está abandonando o seu primeiro amor, que você está começando o processo de desvio espiritual sem perceber. Você está desviando. Você diz, mas eu venho para a igreja. A igreja em Éfeso ia para a igreja e fazia muito mais do que você. E mesmo assim, Deus chegou com ela e disse, você está desviado, você abandonou o primeiro amor, você deixou o primeiro amor. Segundo, a pessoa começa a negligenciar a oração. A oração se torna uma oração mecânica. Aquela oração
que eu estou fazendo para acabar rápido, a oração de dormir, e às vezes nem de dormir, a oração da comida, às vezes nem da comida, a oração do café, às vezes nem do café. Você não tem mais nenhuma lista de oração. Isso é um indicativo de que o seu amor está esfriando e você está se desviando. Se você não atentar e corrigir, o seu amor vai simplesmente apagar. 3, você não era mais como você era antes. Você dava o jeito, vinha para os cultos, estivesse chovendo, fazendo sol, chovendo faca, chovendo canivete, você vinha. Agora, qualquer coisa faz você faltar aos cultos. Qualquer coisa faz você deixar de vir ao seu GA, ao seu grupo de oração. Satanás já até colocou na sua cabeça, não significa nada você faltar. Todo mundo tem direito de faltar. E você aceitou isso. 4, você começa a se comparar. Satanás coloca na sua mente e diz, por que você está preocupado? Tem gente pior do que você lá dentro. Quando você começa a ouvir essas comparações e essas vozes, você está com um sinal, sinalizando que você está se desviando dos caminhos do Senhor, mesmo que você esteja frequentando a igreja. 5, iniquidade. Nós já aprendemos que iniquidade é o pecado que nós achamos normal. É quando nós vivemos num pecado, e aquele pecado se torna um hábito na nossa vida. É olhar para capítulo 1 do livro de Salmos, e dizer, isso não tem nada a ver. Eu acho isso aqui muito radicalismo. Iniquidade é achar que o pecado é uma coisa normal. Isso é um sinal de que você está se desviando, mesmo frequentando uma igreja. 6, mágoas, ressentimentos. Você não consegue se livrar. São mágoas antigas, são mágoas recentes, são mágoas atuais. Mágoas do marido, mágoa da mulher, mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa do padrasto, mágoa dos filhos. Vida cheia de mágoas. Não consegue perdoar. Isso torna você uma pessoa o tempo todo amargurada. E aí você não sente nem prazer, nem vontade de vir para a igreja. Às vezes você até diz, eu não vou, que é para as pessoas não olharem para a minha cara e me virem triste. Eu não gosto de aparecer triste para as pessoas. E Satanás assim, dessa maneira, dessa forma, ele vai desviando você dos caminhos do Senhor, sem que você perceba. 7, você está no ministério e de repente você resolve que você quer sair daquele ministério. E você abandona aquele ministério. Isso é um sinal indicativo de que Satanás está começando a trabalhar perfeitamente na sua vida e que ele vai conseguir destruir você nos próximos anos da sua vida. 8, as suas prioridades do mundo começam a suprimir as suas prioridades espirituais. Antes você conseguia conciliar trabalho e igreja. Hoje você prefere o trabalho e abandona os seus ministérios na igreja. Antes você conseguia conciliar o seu trabalho de TCC na faculdade com a igreja. Hoje você alega que você não tem condições, que você precisa dar atenção para a sua faculdade. E você prefere estar na faculdade. 9, você começa a substituir as amizades. Amizades que pegavam no seu pé. Amizades que exortavam você. Amizades que se preocupavam com você. Agora você muda de amizades. Você está no outro plano. O seu foco muda. O seu foco passa a ser futebol, passa a ser um vôlei, passa a ser uma corrida. E aí você está desviando e você não está percebendo que está desviando. E você diz para você mesmo, não tem nada a ver, eu não estou desviando. O desviado é o único que não admite que está se desviando. 10º, espírito obstinado. O que é espírito obstinado? Espírito obstinado é um espírito de rebeldia, é um espírito de desobediência. É aquele espírito que sabe que mesmo estando errado, ele diz, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou mudar, para não dar o gostinho para ninguém. É um espírito orgulhoso. Eu não vou fazer isso só porque o pastor está mandando, porque todo mundo vai achar que eu mudei por causa do pastor, eu mudei por causa do fulano, eu mudei por causa do Beltrano. E Deus disse, isso aqui é um sinal de que Satanás corrompeu você, e Satanás desviou você sem você perceber. E você pode estar dentro da igreja, continuando dentro da igreja. Quais são as consequências se você não der ouvido à voz de Deus e agir dessa maneira, como eu falei, dessas 10 maneiras? Eu quero ler só um pedaço para você. As consequências.
Deuteronômio capítulo 28, versos de 15 a 68. Deixa eu chamar a atenção para você. Olha aqui para mim rapidinho. Quantos versículos tem sobre bênçãos da obediência? Quantos versículos? Confira aí. Quantos versículos tem? O que ele diz sobre bênçãos da obediência? 14. De 1 a 14. 14. Subtrai 68 de 15. Dá quantos? Alguém fez a conta rápida? 53 deu, 68 de 15, deu quanto aí? Hã? Bom matemático, quanto é que dá aí? 68 de 15, faz na calculadora. 43, 43. Veja bem, 14 versículos de bênçãos. 53, é? 68 menos 15. Quanto, Johnny? 53 versículos sobre desobediência. O que ele vai falar agora é, você obedeceu? Vai ter 14 bênçãos. Tirando um, vai ter 13. Você desobedeceu? Eu vou mandar para você 58 chumbadas de maldição. Aí você não entende? Por que tanta coisa tem acontecido na minha vida? Eu vou para a igreja, mas você está desviado dentro da própria igreja. Dos 10 sinais, quantos sinais? Com quantos sinais você se identificou? Você quer ou não quer mudar? Você quer ou não quer tomar uma atitude? Cair na real e dizer, eu preciso mudar com Deus, senão eu tenho 58 chumbadas contra mim. Vamos ler as chumbadas? Vamos ler. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Não vou conseguir nem ler todos. Vamos lá. 28, 15. Alguns já estão lendo, estão desesperados aí, mas aguenta, eu vou ler com você. Vamos lá. Começa assim. O título já é bonito. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, começa como? Não obedeça não para ver. É assim que ele começa na tradução. Não obedece não para ver. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês. Aí olha o que ele diz. O que ele fala? Algumas maldições cairão sobre vocês. Está falando algumas? O que ele fala? Todas as maldições. Todas as maldições. Todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Pior de tudo é que não vai só cair, vai atingir. Vocês serão amaldiçoados na cidade. Uxa, serão amaldiçoados no campo. Pronto, sai da cidade, foge para o campo, não dá certo nada. Vou montar um negocinho lá no interior, não vai dar certo. Vou montar então na cidade, não dá certo. Vou montar em Nova York, não dá certo. Então eu vou lá para o Iranduba, não vai dar certo também. Enquanto você não se ajeitar com Deus, nada vai dar certo. Porque ele está dizendo, você está desviado dentro da própria igreja. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Ele mostra cesta e amassadeira. São 2 elementos de trabalho, material de trabalho. Então ele diz, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Você começa a negligenciar a obra de Deus, você começa a negligenciar a meditação, você começa a negligenciar a oração, você começa a abandonar Deus, você começa a abandonar o ministério, as coisas começam a dar errado para você. Um dos locais que começa a dar errado é no seu trabalho, nas coisas que você tem. Aí você diz, não sei porque esse carro estava zerado, começou a dar problema. É o meu ganha-pão, é a sua cesta, é a sua amassadeira. Sabe por quê? Vá analisar a sua vida, se você não está desviado dentro da própria igreja, se você não está abandonando o seu primeiro amor. Ele diz, se você me obedecer, eu tenho 14 bênçãos para você lá em cima. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, coitadinhos, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Marca isso da sua Bíblia. Por que foi? Porque você se esqueceu de Deus. Quando você se pegar lá naquele bar, tomando aquela caninha, aquela cachaça, lembra que você está se esquecendo de Deus. Quando você estiver naquela roda, falando imoralidade, quando você estiver na imoralidade, na pornografia, lá no seu computador, lembra que você está se esquecendo de Deus. Aí ele vai dizer, eu tenho 58 chumbos para você aqui. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês
estão entrando para dela tomar posse. O Senhor ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará chuva em cinza e pó. Tem gente que só gosta da parte de cima, só lê lá em cima. Não lê essa parte aqui não. 25. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 vocês vão fugir. Vocês vão se tornar motivo de horror para todos os reis da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu, para os animais da terra. Não haverá quem espante. E aí ele vai falando sobre vários, e dizendo, tudo isso vai acontecer, sabe por quê? Porque é o contrário que vocês estão fazendo. Vocês estão me abandonando. Vocês estão esquecendo de mim. Vocês estão me desobedecendo. É possível corrigir tudo isso? É possível corrigir isso? Talvez você está apanhando. E o pior de tudo, você está apanhando e às vezes você diz, não tem nada a ver. Aí Deus diz, esse aí já está com couro de jacaré. Não tem nada a ver. Manda um mais forte aí. Pá! Essa doeu. E vai vir uma mais forte. Olha, eu tinha um irmão que às vezes a disciplina da mamãe tinha que ser mais forte nele do que em todos nós. Eu sempre fui muito fraco para a disciplina. Mamãe olhava para mim, eu já estava chorando, não. Eu já sentia dor. Porque o olho da mamãe era um olho biônico. Já me queimava todinho por dentro. E eu sentia dor. Uma lapada de galho de goiabeira da minha mãe, eu me entortava tudo. Mas eu tinha um irmão, que a minha mãe chegava e disciplinava, e dava assim. Sabe o que é quando o galho da goiabeira faz... Ele olhava e dizia, nem doeu. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe tirava forças e dava outra. E a gente sentia aquele treminha todo dia, não doeu. Tem muito crente assim. E a mamãe foi aumentando as doses. Infelizmente nós temos crentes assim. Se desviam do caminho do Senhor, Deus tenta trazê-los, eles esquecem de Deus. Por quê? Porque uma vez que você é filho, você aceitou ser corrigido e Ele vai trazer você de volta. Vai reintegrar você à direção. Não é uma questão de você dizer, eu não quero. Você quer, você vai para o céu. E eu tenho que trazer você de volta para cá, para esse caminho. Você vai para o céu. É por isso que o crente peca, mas ele volta para a direção. E a Bíblia diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai trazer você de volta. É por isso que você tem tomado chicotada, lapada, atrás de lapada, e ainda não se tocou. Mas é possível a gente corrigir a direção? É. Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava lá no início. Se você não fizer isso, se você não se arrepender, eu vou vir até você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Essa última parte aqui, candelabro, significava vida dentro do templo. O fogo significa vida. Quando o candelabro está aceso dentro do templo, significa que há presença espiritual dentro do templo, que há pessoas dentro do templo. Porque somente alguém pode acender um candelabro. Quando o candelabro está aceso, significa que alguém vivo entrou no templo e acendeu. Há vida lá dentro. Quando a palavra de Deus diz, eu vou tirar o teu candelabro do lugar dele, ele está dizendo que ele vai tirar a última coisa que Deus mexe no seu filho, quando o filho de Deus já pegou todas as correções necessárias e não se endireitou, a última coisa é a vida. Ele leva. O que Deus tem lutado em você para melhorar em você? O que tem chamado sua atenção para melhorar em você? Dessas 10 coisas, o que foi que você identificou, que você está praticando e que está te levando a um desvio? Você está negligenciando a meditação? Você está negligenciando a oração? Você está começando a faltar os cultos? Você está começando a se comparar, dizendo que tem gente pior do que você? O pecado está se tornando normal e você está se viciando nesse pecado? Você não se toca que você está vivendo no mundo e você está abandonando Deus? Você está se tornando uma pessoa magoada, ressentida? Você está abandonando os seus ministérios? Você está dando prioridade para as coisas do mundo? Você está substituindo amizades que podem levar você para perto de Deus? Trocando essas amizades por pessoas que estão tirando você da presença de Deus? Você está agora com o espírito obstinado? A Bíblia diz, se você detectou um desses sinais em você, aguarde a correção de Deus e aceite a correção dele, porque Deus só corrige quando é filho, e quando é filho que ele ama. E se todas as correções que Deus fizer em você
não derem certo, porque às vezes Deus corrige, você volta para perto de Deus, Deus mexe no ar e você volta e agora eu vou te seguir, aí você volta de novo para o mundo, aí depois volta de novo para Deus e volta, você tem brincado, vai chegar um momento que Deus vai dar uma ordem sentenciada para você, Ele vai dizer, anjo, chegou a hora de tirar o candelabro dele, remove o candelabro dele. Se você hoje me perguntar por que eu preguei isso, para quem eu preguei isso, eu não sei, Deus mandou. E eu vou fechar a mensagem de hoje do mesmo jeito que os profetas do Antigo Testamento falavam. Veio a minha palavra do Senhor dizendo essas palavras. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que essas palavras tenham caído no solo que o Senhor preparou. No nome de Jesus. Amém.